tops do meu coração! Tudo bom com vocês? Vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito ocorrido com todos nós, que eu me incluo muito nisso, que é sobre a ansiedade. Mas aí você pode se questionar, o que é que tem a ver a ansiedade com o meu ser católico, com o meu ser cristão, com o meu ser filho de Deus e N coisas? O que tem a ver a ansiedade com a minha espiritualidade? Tudo a ver. Porque se nós temos Deus como sentido de nossa vida, nós temos tudo ligado a Ele. Tudo. A ansiedade a gente pode caracterizar assim como uma doença psicológica, então ela realmente interfere no nosso psicológico, ela interfere no nosso corpo, ela interfere em muitos aspectos da nossa vida. Mas tudo que é ligado aos nossos pensamentos normalmente interfere muito com a gente, com o nosso pensar, com o nosso agir, com o nosso ser. Se a gente for caracterizar a ansiedade, né, a gente pode pensar assim como uma preocupação, né? Não só uma preocupação, como uma preocupação. Então, eu estou me ocupando de algo antecipadamente. Por exemplo, eu tenho uma prova amanhã e aí eu estou me preocupando com a prova. É errado se preocupar com a prova, Larissa? Não, de jeito nenhum, porque nós realmente temos medo de ir mal e de, sei lá, que aconteça alguma coisa, que eu não passe na prova, que eu pegue dependência na matéria e tudo mais. Porém, o problema não está em se preocupar, mas sim em colocar a preocupação em primeiro lugar da sua vida. O que acontece quando nós vamos colocando essas preocupações em primeiro lugar na nossa vida? O que acontece quando nós nos preocupamos de algo? Porque ao preocupar, você está ocupado com algo. Então, eu estou fazendo a prova, eu estou ocupada com isso, porém eu estou me preocupando com isso, eu estou como se eu estivesse ocupando esse tempo da prova em dobro, em triplo, e depende muito do grau da sua ansiedade. E é muito compreensível a ansiedade, de fato. Não é uma besteira, não é uma pessoa agitada, não é uma pessoa calma demais. A ansiedade tem vários níveis e tem várias características que podem acontecer com qualquer um de nós. E isso deve ser muito bem cuidado. E nós temos um grande problema dentro da igreja. Não como igreja, mas como cristãos, como membros de uma igreja, onde nós achamos que nós devemos fazer tudo que é possível pelos outros e tudo que é possível pela igreja e pelo serviço, mas aí a gente não se preocupa com a gente, né? E esse se preocupar não é o preocupar, é ocupar conosco mesmos. É a gente poder entrar em contato com a gente mesmo e poder ter certeza daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, ter certeza da minha essência, ter certeza de quem eu sou. Porque a gente só vai saber quem a gente é se a gente se deparar com Cristo. E aí é que nós entramos na questão da nossa espiritualidade. Aliás, nós já entramos há muito tempo. Porém, vocês têm que ficar ligadinho aí para poder compreender aqui o ligamento. A ligação rápida aqui da Larissa. E nós vamos pegar a passagem de Mateus 6:26. O próprio capítulo já fala preocupações exageradas. Ou seja, Deus, em sua infinita misericórdia, bondade, compaixão, sabia que nós viveríamos esse tempo, porque nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, um tempo onde as coisas estão lá na frente e a gente tem que estar mais para frente ainda, porque senão a gente não acompanha. Então ele sabe que existem preocupações exageradas e isso é normal do ser humano. Quer dizer, as preocupações são normais e não as preocupações exageradas. Vamos ler então. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Aqui está uma questão muito importante na questão da nossa ansiedade, porque é a confiança em Deus. E isso tanto pode ser o nosso remédio para a nossa ansiedade, quanto pode ser o gatilho para a nossa ansiedade. Mas como que a confiança em Deus vai ser um gatilho para a ansiedade? A falta da confiança em Deus. Por quê? Quando nós nos preocupamos, nós estamos querendo ter o controle da situação antes dela acontecer. E se a gente for pensar, por exemplo, as aves, elas não se preparam, né, para o que acontece. Elas simplesmente voam, acham um alimento, se alimentam dele, ou às vezes levam para os seus filhotes e pronto. No momento seguinte em que elas sentirem fome, elas vão voar novamente, vão encontrar alimento novamente. Se elas, que são animais, que não possuem almas infinitas, Deus cuida e Deus provém o alimento do dia a dia, de quando ela precisa, como que Ele não vai cuidar de nós? Por que
que nós muitas vezes temos muita ansiedade, porque nós não confiamos em Deus, nós não deixamos que Ele faça acontecer. E é isso que Ele fala em muitas passagens na Bíblia: confia em mim. Ele pede o tempo todo para que confiemos nele. E o fato de nós não confiarmos tanto nele, mas sim confiarmos em nós, como se nós pudéssemos fazer tudo, isso faz com que nós sejamos deuses de nós mesmos. E muito longe disso, nós não somos e nem temos a capacidade de acontecer isso. Aí eu vou ler uma partinha aqui do livro Jesus como Terapeuta, que é do Anselm Grun. É muito bom, eu recomendo. Não é um livrinho de autoajuda, tá? É um livro de espiritualidade mesmo, para você poder ler, rezar, se identificar com isso, fazer com que Deus cure a sua alma, não somente a ansiedade, mas todos os nossos aspectos da vida, né? E ele fala aqui, ó: nossa autoimagem está sempre ligada à nossa imagem com Deus, certo? Então a minha imagem, minha autoimagem, aquilo que eu penso de mim, está ligado diretamente àquilo que eu penso de Deus. Por quê? Que a imagem de um Deus mau, por exemplo, faz de mim uma pessoa pequena e amedrontada. Imagens de Deus nocivas provocam padrões neuróticos e causam estresse em nossa vida. Então, assim, como que eu olho para Deus? Como que eu identifico Deus? Qual é o conhecimento que eu tenho de Deus? É assim que eu vou me enxergar. E qual que é o nosso maior problema na situação de não confiar em Deus e de olhar para Deus e não saber quem é que a gente vê, quem é Deus, a gente não sabe quem é a gente mesmo. Existe todo esse nozinho, esse emaranhado aqui na nossa cabeça, porque nós temos medo de fracassar. E aí a gente volta mais uma vez no que eu digo, que de fato a sociedade nos pede que nós tenhamos sucesso em tudo, que nós consigamos alcançar tudo, que nós sejamos sempre os melhores e tudo mais. Porém, para Deus, quem nós devemos ser? Nós mesmos. Deus não se importa se a gente vai obter sucesso, não vai obter sucesso. Ele quer que nós sejamos nós mesmos, a imagem e semelhança dele. Como que a gente vai, você vai, a gente vai identificar quem é Deus para então me reconhecer nele? Através da intimidade, através da oração com ele. Uma frase que diz que orar significa não desistir de mim mesma. Então é exatamente esse movimento de eu poder me silenciar, que isso é essencial, né? Eu me incluo sim nisso, gente. Nós ansiosos, nós não conseguimos silenciar os nossos pensamentos. Mas quando nós paramos, sentamos e nos propomos a olhar para Deus e se entregar de fato para Ele, nós temos que silenciar esse coração para que Deus possa fazer morada, para que Deus possa ser a voz no nosso coração. Enquanto nós estamos o tempo todo pensando em nós mesmos, em ter controle da situação, em se preocupar com as coisas, e será que vai dar certo, será que não vai, será que eu vou conseguir, será que eu não vou, nós devemos deixar Deus cuidar de tudo. E Deus falar ao nosso coração o que é que nós devemos fazer. E é mal do ser humano realmente ficar pensando, se preocupando com as coisas. Mas nós não temos controle de tudo. Você não é um super-homem, eu não sou uma Mulher Maravilha? Não sou Mulher Maravilha, nós somos filhas de Deus e que grande graça poder contar com esse poder. Porque quando nós mais nos sentimos no fundo do poço, quando nós mais nos identificamos como humilhados, nós podemos olhar para cima e estender a mão, porque Deus está lá. Deus está lá para nos abraçar e aí você reconhece ainda mais a grandeza de Deus. Tem duas frases de Santo Agostinho que eu gosto muito. Que uma é: o nosso coração está irrequieto até encontrar descanso em ti, ó Deus. E a outra é: faz o que podes e reza pelo que não podes, para que Deus permita para que possas. Então vamos rezar, vamos poder compreender que o nosso eu, a nossa ansiedade não nos pertence. Isso não é meu. Eu não tenho ansiedade, eu estou com ansiedade. Porque isso não tem que ser a sua identidade, você não tem que agir de tal forma porque você está ansioso. Você tem que agir por aquilo que você é. Nós temos que compreender que nós temos um Deus muito mais forte e que tem controle de todas as coisas. E se nós confiarmos plenamente nele, que toda graça vem dele, que tudo que nós necessitamos provém dele, nós teremos tudo o que nós precisamos. E esse é outro grande erro nosso. Nós muitas vezes não queremos aquilo que nós necessitamos, mas queremos muito mais. E nós devemos... Cachorro latindo. E nós devemos nos preocupar com aquilo que nós precisamos. Deus basta, só Ele basta. Como diz Santa Teresa, o sucesso em nosso ser para Deus.
em nosso ser para a igreja, em nós termos igreja. Esse é o único sucesso que nós devemos buscar, mas sabendo que nós somos fracos, reconhecendo os nossos defeitos, reconhecendo as nossas fraquezas e podendo olhar sempre para mim de uma forma como eu olho para Deus. Para fechar, uma frase de Madre Teresa que eu encontrei no YouCat 470, que diz assim: porque não posso abandonar a mim mesma, abandono-me a Ele 24 horas por dia. Que sejamos assim, que nos abandonemos nele para que Ele tenha o controle de toda a situação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu testemunho sobre a sua ansiedade, sobre várias situações que você passa. Compartilhe esse vídeo e um beijo e até a próxima. Tchau!